seja bem-vindo. Nesse vídeo falaremos sobre arquitetura de sistemas e como programar um aplicativo com base no que o cliente deseja. Mas antes de começar, aproveite e se inscreva no nosso canal e dê uma curtida. Clique no botão de notificações para você saber quando publicarmos novos vídeos. Então, vamos começar com uma pergunta bem simples. Você constrói uma casa sem antes ter um projeto de arquitetura e engenharia? É claro que você não vai correr esse risco. O mesmo princípio deve ser aplicado ao desenvolver um software. Afinal, você também não deseja correr risco, nem perder muito tempo olhando para a tela do computador pensando em como organizar o seu projeto. Além disso, lembre-se que você ou outra pessoa irá realizar alterações necessárias posteriormente. Então, como eu faço para desenvolver bem e evitar anomalias do meu código? Primeiro resolva o problema, em seguida escreva o código. John Johnson. Essa frase resume muito bem o que você precisa fazer. O primeiro passo é entender o problema. E para resolver, precisamos definir os requisitos, as funcionalidades. Os requisitos representam o que ou como o software deve fazer de acordo com as necessidades, exigências e desejos do cliente. O cliente pode ser uma pessoa, uma empresa ou até você mesmo. Para deixar mais claro, vamos tomar como exemplo um aplicativo de gerenciamento de gastos pessoais. Neste contexto, podemos ter os seguintes requisitos: cadastrar valores recebidos, registrar compras realizadas, emitir relatório de gastos e despesas. Veja que foram definidas 3 funcionalidades que o sistema deve atender. Porém, ainda não são suficientes para elaborarmos uma boa solução. Precisamos definir mais requisitos. Como outros exemplos temos. O aplicativo deve ser acessado pela internet. Dezenas, centenas, milhares ou até milhões de pessoas podem utilizar o aplicativo. O sistema deve ser implementado em HTML, CSS e JavaScript. Observe que o primeiro grupo de requisitos possui características diferentes do segundo grupo. Para o primeiro, respondemos à pergunta sobre o que o sistema deve fazer. Eles representam os requisitos funcionais. No segundo grupo, respondemos como devemos fazer. O segundo grupo representa os requisitos não funcionais. Requisitos não funcionais são os requisitos relacionados ao uso da aplicação em termos de desempenho, usabilidade, confiabilidade, segurança, disponibilidade, manutenção e tecnologias envolvidas. E eles são cruciais para a definição da arquitetura da aplicação. Entendendo os tipos de requisitos, vamos elaborar uma arquitetura para o sistema com base no que foi solicitado pelo cliente. O aplicativo deve ser acessado pela internet. Neste ponto, podemos perceber que ele será dividido em pelo menos 2 partes. Então, vamos representar graficamente. Temos do lado esquerdo o que chamamos de cliente, que no caso pode ser um navegador, um aplicativo para smartphone ou ainda um aplicativo desktop. E do lado direito, o servidor. Neste ponto, precisamos fazer uma observação importante. Ao ilustrarmos do lado direito um servidor, isso não torna obrigatória a divisão em máquinas distintas. O que separa conceitualmente cliente e servidor é o papel ou função que cada parte representa no sistema como um todo. No nosso exemplo, como foi especificada a comunicação por meio da internet, implica em máquinas distintas quando o sistema estiver em uso. Este ponto também nos permite introduzir o conceito de camadas. As camadas podem tanto representar separações físicas ou estruturais, normalmente relacionadas a infraestruturas, como camadas lógicas, de componentes de um sistema. Em inglês fica mais fácil de reconhecer, pois possuem nomes distintos. Layers refere-se a camadas lógicas de organização da aplicação. Tiers refere-se a camadas de infraestrutura e podem estar fisicamente separadas e variar de acordo com a plataforma e o ambiente tecnológico em que são inseridas. Para ficar mais fácil de visualizar, vamos imaginar uma casa e sua caixa d'água. Podemos ter as seguintes apresentações: casa com caixa d'água interna e casa com caixa d'água externa. Veja que, embora seja importante ter uma caixa d'água na casa, ao retirarmos a caixa d'água e colocarmos do lado de fora, como na figura à direita, ganhamos mais flexibilidade e escala, pois fica muito mais fácil trocar a caixa externa por uma bem maior do que a interna, e se a sua mãe morar ao lado, a caixa externa poderá atender a ambas as casas.
E como entendemos as camadas lógicas e físicas? A casa e a caixa d'água representam camadas físicas, tiles. As camadas da casa, por exemplo, paredes, pinturas, piso e telhado, representam camadas lógicas, layers. Não podemos tirá-las da casa. Neste vídeo mostraremos como dividir a aplicação em camadas do tipo tiles, ou seja, como distribuir o sistema de forma a visualizar a infraestrutura como um todo. As layers deixaremos para um outro vídeo, sobre padrões de projetos de software. Continuando a análise dos requisitos, para os funcionais, observamos que precisamos cadastrar valores recebidos, registrar compras realizadas e, dentre os não funcionais, temos dezenas, centenas, milhares ou até milhões de pessoas podem utilizar o sistema. Como precisamos cadastrar e registrar dados, vamos precisar de um SGBD, ou seja, um Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Então vamos colocá-lo na nossa representação gráfica. O SGBD é responsável pelo gerenciamento de um banco de dados. Seu principal objetivo é retirar da aplicação cliente a responsabilidade de gerenciar o acesso, a persistência, a manipulação e a organização dos dados. Veja que existem muitas funcionalidades que o SGBD realiza. Sem ele, nós teríamos que nos preocupar em implementar no nosso sistema. Dentre as funcionalidades listadas, vamos destacar apenas uma, a persistência. Entendemos a persistência como a garantia de que um dado foi salvo e que poderá ser recuperado quando necessário no futuro. Inserindo no contexto do nosso sistema, o SGBD será o responsável por persistir os dados dos valores recebidos e compras realizadas. Então, significa que o aplicativo que executa no lado cliente será o responsável por enviar os comandos para gravar no banco de dados? No nosso caso, não é exatamente dessa forma. É melhor o aplicativo não conhecer os detalhes da persistência dos dados. Mas existem arquiteturas de sistemas que podem e devem ser construídas assim. São chamadas de arquiteturas de duas camadas. A arquitetura em duas camadas consiste em um cliente e um servidor. O melhor exemplo, ou o mais comum, é a relação entre o navegador e o servidor web. O navegador é o cliente, o servidor web, o servidor. Neste caso, o navegador envia requisições e o servidor web responde com páginas HTML. Observe que os conceitos são bem separados. O cliente solicita e o servidor responde. E por que no nosso sistema não devemos inserir comandos diretos ao SGBD? Até poderia, mas isso implicaria em uma arquitetura mais rígida e teríamos como consequência a dificuldade de escalar e expandir a nossa aplicação. E temos um requisito que pede isso, que diz: dezenas, centenas, milhares ou até milhões de pessoas podem utilizar o sistema. Neste caso, toda a regra ou lógica de negócio ficará separada em outra aplicação. O nome para esse outro servidor é servidor de aplicações, ou em inglês, Application Server. Eles também são conhecidos por middlewares. Os servidores de aplicações fornecem serviços úteis como transações automáticas, autenticação, autorização e gerenciamento do ciclo de vida. Existem vários produtos que poderíamos utilizar como Application Server. Os principais representantes utilizam tecnologias baseadas na linguagem Java, como JBoss, WebLogic, Glassfish, WebSphere, dentre outros. Existem também soluções baseadas em .NET da Microsoft, que usam C# como linguagem de programação. Mas, para a nossa solução, não poderemos utilizar nenhuma dessas, pois temos um requisito não funcional que as elimina. Ele diz: o sistema deve ser implementado em HTML, CSS e JavaScript. Assim, devemos usar JavaScript como linguagem de programação para o servidor de aplicações. O lado direito do nosso gráfico, conforme já comentamos, separa o cliente das tecnologias de servidores, também conhecidas como back-end. Vamos destacar esse termo só para guardá-lo na memória. A principal tecnologia back-end utilizada para construir servidores utilizando a linguagem JavaScript é o Node.js. Existe também o recém-lançado Dino. Em ambos os casos, a melhor forma de escrever o servidor é torná-lo um servidor que implemente HTTP como protocolo principal. Existem outros protocolos, mas HTTP é o mais utilizado. Como escolhemos HTTP, a melhor forma e a mais popular é implementar o servidor por meio de uma API, Application Programming Interface. Uma API permite a distribuição de conteúdos de forma simples
para as mais variadas aplicações clientes desenvolvidas em qualquer linguagem, no nosso caso JavaScript. Escolheremos o estilo arquitetural REST, pois este já é praticamente o padrão para a construção de serviços web, chamados Web Services. Um Web Service é uma API que funciona na internet com padrões de programação bem definidos e com o objetivo de integrar diversos sistemas, possibilitando a troca de informações entre eles. Como a API permite a integração entre dois sistemas e quase todas as empresas atualmente adotam a estratégia de uso de APIs, faz necessário que você entenda os vários aspectos e fundamentos de uma API. Um dos pontos de destaque que você precisa entender é o que é um endpoint da API e por que é essencial. Em termos simples, um endpoint é o ponto de entrada para um canal de comunicação quando dois sistemas estão interagindo. Refere-se à interface de comunicação entre o cliente e o servidor. Resumindo, toda vez que o aplicativo precisar realizar operações para incluir, alterar e excluir dados, e ainda consultar informações oriundas do banco de dados, ele fará por meio dos endpoints, implementados na API e utilizando os métodos GET, POST, PUT e DELETE do protocolo HTTP. Neste ponto, percebemos que a arquitetura do sistema está dividida em três partes. O cliente, o servidor de aplicações, implementado como uma API RESTful, e o sistema gerenciador de banco de dados, comumente resumido a banco de dados. Essa arquitetura é conhecida por 3 ou N camadas. Você pode estar se perguntando, por que N camadas se ilustramos apenas 3? Para entender, devemos voltar aos nossos requisitos. Neles destacamos novamente. Dezenas, centenas, milhares ou até milhões de pessoas podem utilizar o sistema. Observe que o aplicativo poderá ser utilizado por milhares ou até milhões de usuários. Será que com apenas um servidor de aplicações poderemos responder bem de forma a dar uma boa experiência de uso aos nossos clientes? Acho que você já sabe a resposta. Então, precisamos expandir o nosso sistema. Neste caso, aumentar o número de servidores de aplicação. De forma ilustrada, ficará assim. Vimos que acessamos a nossa API por meio dos endpoints e que utilizamos localizadores de recursos para isso. No caso, o URL. Na realidade, por meio de uma URI, que é a URL mais o nome do recurso. Essa junção cria o identificador do recurso, a URI. Na URL, temos que informar o endereço IP ou o endereço de DNS do servidor. Mas agora temos vários servidores. Então, como nosso aplicativo poderá trocar informações com os servidores? Para isso, vamos inserir mais um elemento no nosso diagrama. Ele se chama balanceador de carga, em inglês Load Balancer. O balanceador de carga irá distribuir as requisições dos clientes dentro dos servidores, possibilitando que a carga de trabalho seja dividida. Assim, o tempo de resposta ao cliente irá diminuir significativamente, melhorando a experiência do usuário do aplicativo. E se o banco de dados, com o tempo, começar a demorar para responder às solicitações dos diversos servidores de aplicação? Não tem problema. Assim como fizemos com os servidores de aplicação, podemos proceder com o SGBD. Inserimos um balanceador de carga e instalamos e configuramos um banco de dados em cluster. Com isso, o sistema ficará robusto o suficiente para atender centenas, milhares e até milhões de clientes. Com tudo isso, podemos perceber que o desenvolvimento de um sistema consiste na implementação de partes que precisam estar integradas. Esses sistemas são chamados de sistemas distribuídos. Espero que tenha gostado e inscreva-se no nosso canal. Curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Se você tiver interesse em um determinado assunto, deixe nos comentários. Obrigado e até o próximo vídeo.